Olá pessoal, graças ao nosso maravilhoso Deus, mais uma vez aqui juntos estamos para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Hebreus, da Epístola aos Hebreus. E nós vamos falar hoje sobre a superioridade do Senhor Jesus Cristo sobre os anjos, né? E essa Epístola de Hebreus é muito importante, é profunda, porque o apóstolo, eu acredito que seja Paulo, né? Mas o autor está falando sobre essa superioridade do Senhor Jesus sobre os anjos. E nós vamos falar por quê. No decorrer desse estudo aqui, nós vamos falar isso. E também por que esse assunto era tão importante para os judeus. E ainda é nos dias de hoje, é muito relevante para os judeus. Nós vamos esclarecer, né, Aline? Vamos falar, versículo por versículo, aqui, elucidar as coisas para que você tenha uma compreensão maior. Mas eu, antes de entrar aqui, de adentrar ao estudo, eu gostaria de pedir que você já curtisse esse vídeo, que você compartilhasse com seus amigos, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, na sua lista de transmissão, e também fizesse comentário, para que esse vídeo ele seja recomendado pelo YouTube, para que ele chegue a mais pessoas, porque esse é o intuito desse canal, chegar aos perdidos. Então, nos ajude a proclamar o Evangelho, não é mesmo, Aline? É isso aí. Oi, gente. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês no nosso estudo expositivo da Carta de Hebreus. É isso que o Anderson falou. Hoje vamos estar falando aí da superioridade de Cristo. Começando aí a primeira... Eu não sei nem se dá para usar essa palavra, amor, comparação, né? Porque eu sou inimiga desse tipo de coisa, né? Comparar Cristo com qualquer coisa. Mas foi necessário. O apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, achou necessário deixar essa carta justamente fazendo este paralelo, né? Falando aí sobre essa superioridade de Cristo, sobre muitas coisas importantes que eram muito importantes para os judeus da época. Então hoje nós vamos começar com essa parte aí dos anjos, porque justamente os anjos foi a primeira comparação, né, que o apóstolo fez aqui. E é isso aí, não sei, amor, já começo, dou uma recapitulada, tu vai falar mais alguma coisa? Já prepara a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 14, não é mesmo? Nós vamos analisar versículo por versículo, vamos falar de forma muito clara e didática. Então, prepare aí as suas anotações, né? A sua Bíblia, o seu caderno, não sei o que você usa aí para fazer as anotações, mas é importante que você agora foque nesse estudo. A Aline vai ler todo o texto aí do versículo 5 do versículo 4 até o versículo 14. Vamos tentar, né, terminar tudo aqui nesse vídeo, mas vamos ler todos os versículos e depois vamos ler, explicar cada versículo. Se você quiser fazer uma recapitulação, uma breve, né, você pode fazer. Né? É sempre importante recapitular, porque amor, a maioria das pessoas não tem uma memória muito boa, né? Acaba esquecendo, ou então tem pessoas novas aqui pela primeira vez, outras que chegaram direto aqui nesse vídeo antes de assistir o anterior. Então é sempre importante, até para entrar no contexto, né? Então sempre vocês vão ver no estudo bíblico a gente fazendo uma recapitulação. E é isso, a carta dos Hebreus, como já falamos, é uma carta que foi escrita para judeus que outrora eram praticantes da lei mosaica e que haviam se convertido ao cristianismo. E que Paulo vem aí falando em toda a carta. Vocês vão ver que toda a carta, todos os capítulos, do início ao fim de Hebreus, é o autor exortando o povo daquela igreja a olhar para Cristo, mostrando aí a superioridade de Cristo sobre todas as coisas das Escrituras desde o Antigo Testamento, começando dos profetas, como ele falou que antigamente Deus falava por meio dos profetas. Agora Deus já não manda mais recados. Agora Deus consumou
o que ele tinha para falar para a gente no Filho, no Senhor Jesus, em Cristo. Aquele que, como vimos no vídeo passado, é o herdeiro de Deus, o Filho de Deus, herdeiro de Deus, e que é o resplendor da glória de Deus. E por que Paulo, o apóstolo aqui, o escritor de Hebreus, queria fazer questão de falar para essas pessoas que elas olhassem para Cristo? Por quê? Porque essa igreja estava passando por uma terrível perseguição na época. Numa época em que o Império Romano estava perseguindo os cristãos, que os cristãos estavam sendo perseguidos pela igreja ortodoxa judaizante e sendo perseguidos, expulsos de suas casas, confrontados pela própria família, recebendo ameaças inclusive da própria família, de deserdar, de expulsá-los de casa, da cidade, enfim. Então o autor vem com essa disciplina, com essa exortação, falando, não importa aquilo que está passando na mente de vocês, que era aqui o retroceder, voltar à prática da lei mosaica, para poder fugir dos problemas, para poder fugir da confrontação que eles estavam enfrentando, essa perseguição. Então o apóstolo aqui é muito claro: ei, cuidado, contemplai a Cristo, olhai firmemente para o autor e consumador da fé de vocês, para que não corram o risco de cair na apostasia. Não importa o que vocês tenham que passar, Cristo é superior a tudo, não importa, ainda que vocês tenham que perder a vida de vocês, ainda que vocês não alcancem a pátria neste mundo, como é a lista dos heróis da fé, no capítulo 11, mas a nossa pátria não é neste mundo, a nossa pátria é celestial. Então, esse é o contexto geral da epístola de Romanos, de Hebreus. Então, nós terminamos falando que Cristo era o resplendor da glória de Deus, que por isso ele era superior a tudo, porque ele era o próprio Deus, na essência, na substância, o Filho gerado de Deus. E hoje nós vamos, então, daí ao início, como eu falei no início, é uma comparação, na verdade é uma confrontação. O apóstolo está confrontando este povo com aquilo que eles criam, com aquilo que outrora eles serviam e agora queriam voltar a crer, acreditar, praticar por medo. Então agora o apóstolo vem com essa confrontação. Olha aqui, o porquê vocês têm que continuar olhando firmemente para Cristo, só para Ele. E aí ele vem então com essa primeira confrontação e começa logo com os anjos, amor. Começa logo com os anjos. E a gente vai ver por quê. Então ele fala assim: aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora o nosso texto de hoje. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí vem um subtítulo: Cristo é o Filho. Os anjos são seus ministros. E ele vem e fala: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse:
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Parece uma confusão, mas a gente vai agora ir colocando tudo isso no lugar para vocês, tá bom, meus amores? Vamos ler então o versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, né? Tendo se tornado ele se tornou mais superior aos anjos. Mas como assim ele se tornou mais superior? Porque ele é Deus, ele existe na eternidade, ele sempre existiu. Assim como Deus, o Senhor Jesus, sempre existiu na eternidade. Mas, por um pouco tempo, quando ele desceu aqui, quando ele encarnou, né? Ele esteve aqui em carne e osso, como nós estamos agora. Ele literalmente se tornou homem. E então, por pouco tempo, ele esteve aqui, né? Esse tempo necessário para morrer na cruz, para entregar a sua vida ali na cruz. Então ele viveu como homem. E por causa disso o texto fala, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, né, Aline? Então, eu não sei se ficou clara essa parte aí que eu falei, que foi porque ele desceu aqui, porque ele sempre existiu. Isso não pode haver dúvida nisso, né? Porque ele está falando aqui, Paulo. É acredito automático. Que seja Paulo, mas ele está falando nesse sentido, né? Que o Senhor Jesus, ele, nesse tempo que ele esteve, no tempo que ele permaneceu, que ele sofreu nesse mundo, que ele passou pelo sofrimento, ele foi crucificado, ele foi morto pelos judeus. Então depois ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, e se assentou no trono, à direita de Deus. Então, o que essa epístola aos Hebreus está falando, que o autor está focando aqui, é que Jesus Cristo sempre foi superior a todo o Antigo Testamento, a todas as leis, a todos os profetas, a todos os anjos, né? a todos os ministros de Deus, os que estiveram aqui nesse mundo, que foram mensageiros, mas agora ele está à direita de Deus, ele está no trono de poder, de autoridade, de glória, né? É bem importante a gente entender que o porquê que ele começa, o porquê que Paulo começa já justamente falando que Cristo é superior aos anjos. Veja que ele vai vir com uma lista de confrontação, uma lista demonstrando que Cristo é superior a tudo aquilo que os judeus costumavam a crer e cultuar e os rituais deles, né? Coisas legítimas, né? Como a lei de Moisés, legítima, a lei de Deus, mas que como eu comentei no vídeo passado, que era o bom pelo muito melhor, né? A troca era do bom pelo muito melhor, aqui no caso aqui. Então, o autor de Hebreus vem com essa confrontação, em primeiro lugar, dos anjos. Vamos entender por que ele começa com os anjos. Ele já podia ter começado com Moisés, com a lei de Moisés, mas ele começou com os anjos. Por quê? Porque naquela época, os anjos eram muito importantes para os judeus. Existia uma cultura muito forte que os anjos foram quem entregaram as tábuas da lei para Moisés. E a gente vê isso em alguns textos bíblicos, que essa lei de Moisés foi entregada nas mãos de Moisés por anjos. Então, olha a sabedoria de Paulo. Ele já vem logo falando, Cristo é superior aos anjos. Por isso, ele assentou na majestade. Depois de ter cumprido os sacrifícios todos, o sacrifício que a gente falou na semana passada, né, único, eficaz e para sempre, ele sentou e descansou.
tendo um nome superior a todos os anjos. Então ele vem e faz essa confrontação com os anjos. Por quê? Porque para os judeus os anjos eram muito importantes. Para eles eram sagrados. Não foi eles que entregaram a lei para Moisés. Foi eles. Então, antes de chegar em Moisés e na lei de Moisés, ele vem primeiro com os anjos. Por quê? Porque os anjos, a parte dos judeus naquela época, terem esse entendimento que o próprio Estevão falou, né? Vocês receberam a lei que vinha das mãos dos anjos. Então, os anjos também eram... A palavra anjo que significa mensageiro, né? Eles são mensageiros de Deus, criaturas. Não podemos esquecer, por que Cristo é superior aos anjos? Porque ele é Deus. Ele é o criador dos anjos. Os anjos são criaturas. Os anjos são criaturas, como eu e como tu. Um outro rango, um rango celestial, mas são criaturas como eu e como tu, como os animais. É criatura. Cristo é o Criador, lembra? Tudo foi feito por meio dele. Quando criou os céus e a terra, criou por meio dele. Então, os anjos, eles eram mensageiros, né? No Antigo Testamento, desde o Gênesis, havia muitas aparições de anjos. Apareceu para Isaac, para Jacó, para Abraão. Anjos que foram lá e fecharam o Éden quando Adão e Eva foram expulsos. Os anjos apareciam para lutar contra os inimigos de Israel, e um anjo destruiu vários soldados de exércitos inimigos. Então os anjos vinham, davam o juízo de Deus. Deus disse que vai fazer isso, vai castigar, vai fazer aquilo. Anjos se materializavam em forma de pessoas, como foi lá na época de Abraão, como foi na época de Ló, que foram lá e se hospedaram na casa de Ló, com Abraão. Enfim, os anjos tinham muitas aparições no Antigo Testamento, inclusive no início, né? Que também ainda é o Antigo Testamento, porque Cristo nasceu na lei, no Antigo Testamento. O Novo Testamento começa no livro de Atos, é muito importante. Então os anjos também tiveram uma presença muito grande na época que Cristo nasceu. Apareceram para alimentar Jesus, né, no jejum, quando Jesus fez o jejum de 40 dias, os anjos foram ali para alimentar. Quando Pedro foi preso, os anjos foram lá soltar Pedro. Então, enfim, os anjos tinham um papel muito importante no Antigo Testamento. Principalmente falaram com Daniel, né, as revelações, Daniel, Ezequiel, enfim. Então os anjos tinham um papel muito importante para o judaísmo naquela época, e principalmente porque para eles os anjos tinham entregado a lei para Moisés. Então Paulo faz questão aqui de falar: Cristo é superior aos anjos. Cristo é o Filho, os anjos são seus ministros, os anjos serviram a Cristo enquanto ele esteve aqui. Os anjos, como a gente vai ver até o final, são ministradores que foram criados para servir a Deus na eternidade e para servir os filhos de Deus aqui na terra, nos ajudar nesse caminho que vai da salvação. São ministradores e nossos servidores. Então, é importante a gente entender já essa primeira confrontação. Por que ele vai logo direto nos anjos primeiro? Porque antes da lei, o entendimento deles é que os anjos trouxeram a lei. Então, aí ele vem e fala: Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Pois qual a dos anjos disse jamais? Nunca Deus falou para um anjo, nunca, para um melhor que fosse, para Miguel, para Gabriel. Não esquecendo que Satanás também é um anjo, caído, mas também é um anjo, né? Vamos lá. Também não podemos esquecer isso. O problema é que as pessoas agora só falam do diabo, Satanás, e esquecem que ele é um anjo. Ele continua sendo um anjo. Caído, mas é um anjo. Então, ele vem e fala: pois qual dos anjos disse? Jamais, nunca falou: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando ele fala aqui que Cristo subiu ao céu e se assentou na majestade, teve um nome superior a todos os anjos, ele vem aqui com uma lista de citações do Antigo Testamento, de Salmos, da carta de Samuel, de Isaías. Ele vem com uma série de textos bíblicos falando justamente da superioridade de Cristo. Todos os textos no Antigo Testamento que exaltavam Cristo, o Messias, e em relação aos anjos. E aí ele vem: a qual dos anjos nunca falou: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Ele nunca falou isso com o Filho. Por quê? Porque o único que é igual a Deus, o único que é igual, da mesma substância, semelhante a Deus em tudo, é Cristo. Os anjos são criaturas celestiais, mas criaturas. São seres espirituais que foram ali criados por Deus, né, para ministrar e para cumprir as ordens de Deus. Foi para isso que os anjos foram criados. Mas existe um problema aí, porque e o que existe também hoje aí nas falsas igrejas, né, falsas religiões, como existia e ainda existe na seita judaica. Até hoje isso é relevante para os judeus, porque eles tinham os anjos em alta estima. Eles equiparavam os anjos ao Messias deles, que eles esperavam, até hoje esperam esse Messias, né? Mas eles equiparavam, por exemplo, o anjo Gabriel, como se fosse ali no mesmo patamar eles colocavam com o Messias. Então, veja, né, como eles tinham esses anjos e ainda têm em autoestima. Por isso que o apóstolo está aqui confrontando isso. Imagine você o problema que eles não estavam tendo nas igrejas ou ali com os falsos líderes, com os falsos mestres, por conta disso. Que é o que hoje também nós podemos dar nomes aos anjos, nomes aí a muitos anjos, né, que eles colocam no lugar de Cristo. Mas ele está elucidando aqui que esses anjos eram criaturas de Deus, criados para um propósito. Mas Cristo não. Cristo era infinitamente maior do que os anjos, muito maior do que os anjos. Ele era o Filho, ele era o Senhor, o Rei dos Reis. Né? Então, é aquela coisa, né? Cristo veio e falou, o Messias desceu, veio e falou para eles de arrependimento, falou que ele era o Filho de Deus, fez os sinais todos e eles não criam, não quiseram crer. E eles não creram na palavra do Messias, mas eles criam muito na palavra dos anjos. E a gente vai ver isso mais lá na frente. Eles criam muito na palavra dos anjos. Por quê? Porque os anjos eram mensageiros de Deus. Eles vinham e traziam mensagens. Assim como Deus falou pelos profetas, ele falou através dos anjos. Ele veio através dos anjos e mandava recados, mandava anúncios. Deus mandou dizer que vai destruir. Mensagens, né? Ele enviou pelos anjos. Muitas, mensageiros. Ele vinha, ele dava os recados para Daniel, para Ezequiel, falou com Abraão, falou com Jacó. E ele deu a lei. A palavra escrita de Deus, os mandamentos. Então eles criam na palavra dos anjos e equiparavam isso a um poder supremo. E aí então agora o Paulo vem e fala, não, peraí. Os anjos são criaturas celestiais importantíssimas, foram importantíssimas, mas são servidores. Estão a serviço de Deus, de Cristo e de vocês que vão herdar a salvação. Mas ele não é o Filho. São ministros do Filho, são servidores do Filho. Cristo é, conforme está escrito no livro de Salmos, o que foi gerado de Deus, aquele que é a essência de Deus. Continua aqui, amor? Uhum. Pode. E outra vez diz, eu lhe serei pai e ele me será filho. Quando foi que Deus falou para um anjo que os anjos são filhos dele? Não. Agora ele disse para Pedro. Ele disse, no batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, veio a pomba representando o Espírito Santo do céu e eles ouviram uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Pedro, Tiago e João na Monte da Transfiguração ouviram Jesus lá com Elias transfigurado e Moisés, uma voz vinda do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Então, olha só, meu filho, eu hoje te gerei. Aqui, lembra quando eu falei lá no primeiro vídeo que isso aqui, quem escreveu isso aqui foi um judeu conhecedor da Bíblia? Ele vai lá nos textos messiânicos. Lá nos salmos messiânicos, em Isaías, no livro de Samuel, todos que falavam do Messias que viria. E aqui, o autor aqui fez questão de mostrar pra gente, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Esse que vocês estão pensando em deixar, em abandonar, em voltar às práticas da religiosidade,
judaica. Esse é o filho que foi gerado de Deus, ele é superior. Agora vocês vão voltar a querer, querer crer nos anjos, na lei trazida por anjos. Não, gente, cuidado para não cair na apostasia. E aí ele vem e continua. E novamente, ao introduzir o primogênito, tá vendo? Tá vendo aqui o apóstolo? Filho, foi gerado, e eu serei pai, e ele será filho. E aqui de novo, novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Isso aqui faz referência ao nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce e os anjos aparecem e vai lá e anuncia lá os camponeses lá para dizer, nasceu o Messias, nasceu o Filho de Deus. E aí eles foram atrás para procurar e os anjos de Deus o adorem. Paz na terra e aos anjos. Lembra lá o texto que fala? Paz na terra, porque nasceu o Salvador do mundo, o Messias. Os anjos de Deus, Deus deu ordem para que os anjos adorassem ao Filho, ao primogênito. Tá vendo? Tá dando para entender por que Cristo é superior? Porque ele é o Filho. E o Filho é Deus. Eu não sei, amor, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Por isso que Paulo, ele está corrigindo aqui esse erro, né? O autor aos Hebreus aqui, da epístola, ele está corrigindo esse erro, ele está descartando tudo isso aqui que vinha se infiltrando ali no meio da igreja. Ele está aqui corrigindo esse grave erro, né? Porque somente o Senhor Jesus herdou esse nome de Rei dos Reis, o nome absoluto, poder absoluto. Nenhum anjo recebeu esse título, nenhum arcanjo, nenhum anjo, por mais importante que ele foi na história, né? O Miguel, por exemplo, que é o anjo que os judeus adoram, veneram, que colocam ele no mesmo nível de Cristo. Nenhum anjo desses receberam esse título de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, Filho de Deus, porque os anjos adoravam a ele. Como que ele pode se equiparar ou estar no mesmo nível do anjo que adorou a ele, que adoram a ele? Os anjos que o adoram, os anjos que ministram diante dele. Então esse erro foi corrigido, graças a Deus. E com certeza que foi Paulo, porque só Paulo mesmo faria isso aqui, só Paulo confrontaria dessa forma. Acredita-se que foi Paulo? Eu acredito, porque eu também. Veja que ele está aqui confrontando com a mesma ali força de intensidade que ele confrontou lá nos Gálatas, né? Os falsos mestres e falsos profetas. Então, veja como ele está mostrando essa verdade que é tão importante. E é muito importante isso. Nós já vamos chegar aqui nos outros versículos, próximo versículo que a minha vai falar, vamos falar mais sobre isso. Né? Então pode ler, amor. Isso aqui é muito forte, porque olha só o que ele fala aqui, gente. Ainda quanto aos anjos, olha só. Ai, gente, anota, pelo amor de Deus. Ainda quanto aos anjos, diz, falando dos anjos, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, ele diz, o teu trono, ó Deus. Olha aqui, acerca do Filho. Aqui Paulo está usando um texto do Antigo Testamento, que Deus fala com Davi, e ele está falando no sentido de Salomão, mas é uma profecia messiânica. E Paulo aqui, com muita sabedoria, usa esse texto para aqui se referindo a Cristo. Então ele pega um texto lá do Antigo Testamento de Deus falando com Salomão, falando com Davi com respeito a Salomão. Mas nós sabemos que o reino de Salomão não foi para sempre. Que era a descendência de Salomão e de Davi que reinaria para sempre. Que é o Cristo, o Messias. Então é só Paulo mesmo, com esse entendimento, para ir lá buscar um texto do Antigo Testamento para falar. E ele vem e fala assim, mas acerca do Filho, ele diz, o teu trono, ó Deus. Está falando do Filho e ele está dizendo que o trono do Filho. Então ele está falando o teu trono, Deus. Então ele está dizendo aqui que o Filho é Deus.
Então, ó, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então ele está dizendo aqui que acerca dos anjos, que ele usa os anjos para fazer vento. Ele usa os anjos para fazer chover fogo do céu. Ele usa os anjos a serviço dele para fazer o que tenha que ser feito. Os anjos estão a serviço de Deus para agir. Principados e potestades, anjos que agem no ar, nos principados, enfim, potestades. Se ele tiver que usar anjos para fazer vento, a gente vê isso muito, amor. Isso aqui bastante lá no livro de Apocalipse. E Daniel também, que fala dos espíritos, que são anjos, são espíritos que agem nos mares, que fazem os ventos, que fazem as tempestades. É isso aqui que ele está falando. Daniel fala muito, livros apocalípticos falam, Daniel e Apocalipse fala muito que Deus usa os anjos para fazer vento, tempestades, para causar destruição, seja para julgamento, né? Enfim, a serviços de Deus, para fazer cair fogo do céu, para fazer tempestades, enfim, ventos, que seja juízo de Deus para aquilo que for. Mas ele tá falando assim, ó, mas ao filho, ele tá falando que o filho é Deus. E que o filho não é só o ministro que ele vai lá e faz uma tempestade e uma bolinha de fogo e uma coisa que é importante, juízo. Não. Aqui ele está falando a respeito do filho, que o filho é Deus. E que o trono dele é para sempre. O Deus Pai está aí chamando o Filho de Deus. Isso é uma afirmação da sua divindade, da divindade de Cristo. Então veja, né, isso é muito interessante. Não só interessante, é muito profundo, porque imagine Deus chamando o próprio Filho de Deus, confirmando ali que ele é Deus, né? Então, que ele realmente recebeu autoridade sobre tudo. Ele está ali à direita, sabe lá o que significa isso? Está à direita de Deus. Uma posição de autoridade e de extrema confiança, uma posição também de submissão ao Pai e total autoridade, né, como Deus. Ele está com um cetro na mão. Esse Cristo, esse Filho, essa graça que a gente sempre bate na tecla, essa graça merecida, esse favor que esteve aqui no mundo encarnado, esteve aqui, morreu pelos pecadores, ele está com cetro agora na sua mão, para subjugar. E muitos lidam com isso desprezando a Cristo, desprezando a sua graça, desprezando a sua autoridade, mas no dia do juízo estarão diante dele, diante do cetro de justiça. Como pode, né, Aline? As pessoas, elas dizem crer na justiça, mas não vivem na justiça. Elas desprezam a justiça dele. Elas dizem crer em Cristo, dizem crer. Então elas falam assim, não, na minha igreja até falam disso, até falam de Jesus, da sua autoridade, seu poder absoluto, até falam. Até usam o nome dele lá para fazer algumas promessas, ou expulsar demônios, ou fazer as suas alegorias nas suas igrejas, mas não confessam ele como Senhor, como a graça merecida que ele é. O favor dele, a autoridade sobre tudo, a suprema autoridade. E querem colocar no lugar dele seus rituais, seus sacrifícios, as suas obras, né, as suas caridades, querem fazer por onde para conseguir alguma coisa, para ter a salvação. Que era o que também as seitas judaicas faziam e hoje fazem por meio do falso evangelho. Né? Então só aqueles que reconhecem essa autoridade, reconhece ele superior a tudo, superior aos anjos, superior às visões, às revelações, superior às profecias que inventam por aí, superior ao Antigo Testamento, né? Então podem
receber o favor dele, a misericórdia dele, o perdão dele. Né? Esse era o problema dessa igreja, né? Esse é justamente isso. Qual é o contexto da história geral? Essa igreja estava querendo voltar atrás, estavam querendo substituir Cristo de novo, estavam querendo voltar a agir pela prática da lei, dos rituais judaicos. E é o que o Anderson falou, hoje em dia as pessoas estão fazendo o mesmo. Então, não estão aí matando animais, não estão aí derramando sangue de animais, mas estão, de acordo com as suas religiões, dando o seu próprio sangue, né? O seu sangue, entregue o seu sangue no altar, faça a tua parte. Jesus fez a dele, mas agora tu faz a tua. É a mesma coisa. Esse era o problema dessa igreja que fez com que Paulo se eu não sei nem que palavra usar, se revoltasse e ligasse as antenas e falasse, vocês vão cair em apostasia, cuidado. E se vocês desprezarem o sangue da aliança, a aliança do novo pacto, desprezarem a cruz de Cristo, calcar a cruz de Cristo, já não vai haver mais sacrifício por pecado para vocês. E é o que hoje se faz. As pessoas rejeitam o sacrifício de Cristo e querem fazer os delas. E aí, então, elas estão automaticamente pisando no sangue de Cristo do pacto da nova aliança. Então, já não vai restar sacrifício. Porque se o de Cristo não é o suficiente, ela acha que o dela vai ser? Não, então não tem mais sacrifício. Não tem. Acabou. É importante falar sobre isso aqui, já que nós estamos falando sobre a seita judaica. As pessoas se sentem ofendidas quando você fala isso, né? Chamar uma igreja de seita, chamar uma igreja de falso evangelho. Sinagoga. Elas se sentem ofendidas. E pessoas se sentem ali muito ofendidas. Mas vamos elucidar. O que é uma seita? Né? Para que você identifique isso. Uma seita é aquele grupo que ou nunca ou se afastou da doutrina da fé bíblica. Então, eles promovem ali nas suas seitas as heresias, que era o que estava acontecendo aqui, né? Era o que estava acontecendo e o apóstolo, ele teve que cortar isso pela raiz. E o que acontece na maioria das igrejas, ou podemos chamar de seita, porque seita é isso. Eles promovem essas heresias e distorcem a verdade do evangelho, ou o evangelho verdadeiro. É isso que uma seita faz. E colocam outros elementos no lugar de Cristo, como as visões, os anjos, as experiências espirituais, as revelações. Eles colocam isso no lugar de Cristo. Ou então equiparam a Cristo. Né? Tá lá, fala de Cristo, fala da cruz. Mas na minha igreja fala de Cristo, fala da graça também. Também fala da graça. Fala. Mas é fácil você identificar. Fácil você ver se o lugar que você está é uma igreja ou uma seita. É só você analisar a palavra de Deus, é só você analisar o texto sagrado. E você vai constatar que não é igreja, que é seita. Qualquer lugar que coloque outra coisa no lugar de Cristo. Suas revelações, suas profecias, seus sinais e... Né? Hoje existem aqueles que falam, olha, tem uma revelação aqui, tal dia eu vou dar uma revelação, tal dia eu tenho uma revelação para todo mundo, e as igrejas ficam lotadas, as seitas, né? Ficam lotadas, ficam cheias, porque as pessoas querem isso, elas buscam, aquelas que misturam o misticismo, né? Misturam pegam parte da escritura e misturam com misticismo, né? Seja de religiões pagãs ou do próprio judaísmo, atribuindo poder, inclusive até aos demônios, lembrando que ele é um anjo também caído, mas é um anjo. Satanás continua sendo um anjo caído, né? O certo seria chamar ele de Lúcifer, porque ele é o anjo Lúcifer. Ele recebeu nomes de acordo com os serviços dele, de acusador, né? O diabo acusador, Satanás o adversário. Mas ele continua sendo Lúcifer, o mesmo anjo de luz. O mesmo, só que agora caído. Então, inclusive, tem isso. Tem seitas que dão um foco muito maior para Satanás do que para o próprio Cristo.
atribuindo soberania para Satanás, para Lúcifer, como se Lúcifer não fosse o cordeiro, um servo também de Deus e de Cristo. Né? Então, são muitos detalhes que a gente poderia ficar aqui horas falando de todos os enganos que hoje nós temos nas seitas e nas falsas igrejas. Seitas, falsas igrejas e igrejas que se desvirtuaram, igrejas que abandonaram a verdade e misturaram elas com outras, com misticismo, enfim, e virou a bagunça que é hoje. Se afastaram da sã doutrina. Exatamente. Se afastaram da verdade, da fé bíblica, da verdade bíblica. Distorceram isso, então se tornaram seitas. Isso é uma seita, então é um falso evangelho. O falso evangelho é todos os que colocam alguma coisa no lugar de Cristo. Né? Aqueles que, geralmente eles falam assim, olha, você tem que fazer a sua parte. E falou assim, é seita. Você tem que fazer a sua parte. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, das seitas mais conhecidas. Né? Vamos mudar muito o foco, né, do assunto, mas já que tocou, então só para não ficar a dúvida. As seitas mais conhecidas. Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, para eles, a Bíblia e Cristo não é filho de Deus. Para começar, Cristo não é filho de Deus. Cristo é um anjo para eles. E a Bíblia não é o suficiente para a salvação. Testemunhas de Jeová é a Bíblia mais a revistinha do Atalaia. É a revistinha. A revistinha do Atalaia é mais importante do que a Bíblia. Os ensinamentos da revistinha do Atalaia é mais importante que a Bíblia. Então, a salvação na seita Testemunha de Jeová é a Bíblia, é a revistinha do Atalaia mais a Bíblia, que é ainda deturpada. Falar dos mormones, dos mormons, né? Aqui, os mormons, o que é? Os mormons, eles começaram, o Joseph Smith, que é o fundador dos mormons, de uma das seitas mais conhecidas hoje, recebeu uma visão de um anjo, que foi lá e disse para ele que ele era o anjo Moroni, que ele poderia, que ele tinha que ir lá em tal lugar, que lá tinha umas tábuas lá de uma lei lá, e ele podia criar a religião dos mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Então, com base a uma visão de um anjo, eles foram lá e criaram. Então, os mormons também, a Bíblia para eles não é autoridade final. A Bíblia não é autoridade final. Para a salvação, não é Cristo. É o anjo Moroni e o livro dos Mormons, né? O livro de Joseph Smith que ele fez. Tem que obedecer às regras ali daquele livro do Joseph Smith. Adventista do sétimo dia, outra seita conhecida. Também, o Ellen White. Para eles, Cristo não existe ter divina trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles é uma blasfêmia. Para eles, Cristo não é Deus. Não existe. Entende? Então, as seitas, elas desvirtuam a verdade do Evangelho, de que Cristo é o Filho de Deus. Toda seita não aceita que Cristo é o Filho de Deus. Tá? Então, todas essas aí que eu falei para vocês que são as principais. Mas aí temos agora o neopentecostalismo. O neopentecostalismo, do qual nós saímos, ficamos anos, e que tem um monte espalhado por aí, que se tu faz parte, ou conhece, ou já fez parte. O neopentecostalismo é uma mistura de seita com cristianismo. Tá dando para entender? O é isso aí. É uma mistura de seita com cristianismo, mistura misticismo judaico, misticismo de todas as religiões com o cristianismo. Eles até falam de Cristo, até falam em alguns casos Jesus Cristo é o Senhor, até creem em alguns casos que Jesus é o Filho de Deus. Veja bem, neopentecostalismo é uma mistura de seita com cristianismo e o misticismo. Então eles misturam, aí eles colocam Cristo mais obras, Cristo mais rituais, Cristo, que é o caso dos judaizantes, Cristo mais as obras da lei, Cristo mais a tua obediência, Cristo mais a água ungida, Cristo mais o óleo ungido, Cristo mais o elemento. Então, o neopentecostalismo hoje é uma mistura de seita
com o cristianismo e o misticismo junto, tá? Então, e aí temos as falsas igrejas evangélicas, que superabundaram, dando ênfase ao poder do Espírito Santo. Cuidado aqui para não interpretarem mal. Colocaram os dons, não é nem o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo acima de Cristo. E aí virou a bagunça. Porque o pentecostalismo, que são as igrejas evangélicas de hoje, elas substituem Cristo. Elas nunca vão admitir, mas elas substituem Cristo pelo poder dos dons do Espírito. Aí começa aquela coisa, que é pelo poder de Deus, as revelações, as profecias. Então eles substituem Cristo pelo poder, pelo dom do Espírito. Tá dando para entender? Então, só um resumo, tá, gente? Do que é seita, do que é neopentecostalismo e do que é pentecostalismo. Todos eles, no seu grau, do maior ao menor, tiram Cristo da história. São seitas. São seitas. E geralmente eles enfatizam muito as revelações extra-bíblicas. Né? E, claro, eles têm eles acreditam na fé que é baseada em obras e rituais. Então, todas elas têm normalmente tem esses padrões aí. Então, por isso você deve conhecer a palavra de Deus, deve estudar a palavra de Deus e ver se aquilo que está sendo falado ali é realmente a Bíblia ou não, para que você possa saber se é uma igreja saudável ou uma seita. Então, isso é uma seita, isso é um falso evangelho. E a Bíblia fala dela. Em toda a Bíblia você vê denunciado esse falso evangelho. Mas é importante que você... Detalhe, importante falar, que uma característica bem forte, né, das seitas, seja ela a seita em si, né, essas que eu citei para vocês, o neopentecostalismo, que é a mistura das seitas com o cristianismo e o misticismo, todas elas têm em comum que existe um líder que tem que ser seguido, que as ideias partem daquele líder. Testemunhas de Jeová é a revista do Atalaia. Esqueci o nome agora do fundador da igreja deles. Vou ver se eu lembrar. Adventista do sétimo dia, a última palavra é da Ellen White. Os Mormons, Joseph Smith, que recebeu a revelação de um anjo. Ele era o líder supremo. Então, a ordem vinha deles. Eles eram os cabeças. O neopentecostalismo também. Todos eles vai ter um líder, um cabeça, da onde saem as revelações supostas da mente deles e que fazem um estrago, né, na mente das pessoas, né? Então, sempre vai ter um líder, um cabeça, que todo mundo tem que bater cabeça para eles, referência para eles. Então, o próprio líder ocupa praticamente o lugar de Cristo, e né? ele não pode ser questionado. Jamais. Se ele é questionado, ele vai te excomungar, né? vai te retalhar. Ele não pode ser questionado. Se ele está errando, se ele está cometendo um erro ali, por exemplo, de interpretação da Bíblia, se ele está distorcendo, se ele é questionado, ele vai simplesmente expulsar aquela pessoa, porque ele é o líder ali supremo, ele é a autoridade suprema. Sendo que a igreja, eu até respondi isso a alguém outro dia, a igreja não é um pastor, a igreja ela é um conselho, uma assembleia, formada por cristãos, formada por aqueles que nasceram de novo, né? Claro, existe alguém ali responsável, existe o pastor, existe alguém que é responsável, mas uma igreja formada pelos nascidos de novo. Então, uma igreja, claro, a igreja não é perfeita, mas ela deve ser saudável, ela deve seguir, ela deve estar alicerçada firmemente na palavra de Deus, alicerçada na Escritura Sagrada, né? Então isso nós vemos aqui em Hebreus, quando o autor está falando que Cristo é superior a tudo isso.
é superior a todos. Os ministros, por exemplo, quando ele fala dos companheiros aqui, né, ele está falando dos anjos e dos profetas que vieram, dos reis que ele usou, que foram servos de Deus para cumprir o propósito de Deus nesse mundo. Mas que Cristo é superior a todos, superior a todo o Antigo Testamento, a todas as alianças, a todos os profetas e a todos os anjos, né? Então nós vamos agora, Aline, passar para o próximo versículo. Deixa eu terminar aqui essa parte que fala: cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. É isso que tu disse, né? Cristo é ungido, Cristo é o Messias, e não os anjos e os profetas do passado. E ele vem e fala: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, e eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Todos eles também, qual veste, também qual manto, os enrolarás e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O que ele está dizendo aqui? Que Cristo é eterno, como Deus. O Criador. Cristo é eterno. Os anjos, veja bem, os anjos são imortais. São criaturas imortais. Cristo é eterno como Deus. Os anjos não foram criados para morrer, né? São eternos. Seja os que estão com Deus no céu, seja os caídos, que estão caídos hoje na terra e agindo nos principados e potestades, aqueles que estão em algemas, no abismo, esperando o dia do julgamento, aqueles que desceram do céu e se misturaram com as mulheres, enfim, de Gênesis 6, todos anjos caídos. Então, seja anjo bom ou anjo caído, todos eles são eternos. Ou melhor, são imortais. Vão perecer para sempre no abismo, ou então vão viver servindo a Deus e a Cristo e os filhos de Deus, nós, enxertados, né? Adotados por toda a eternidade. Mas eles não são eternos. Cristo é eterno. Cristo não muda. Eles envelhecem, o mundo envelhece, o planeta envelhece, a terra envelhece, tudo envelhece. Tudo muda, os anjos podem mudar, como mudaram o seu estado original. Eles eram anjos de luz, estado original, mudaram, eles desceram na terra e se meteram com as mulheres, mudaram o seu estado original, o que Judas fala, o que Pedro fala. Mas aqueles que não permaneceram no seu estado original, ou seja, eles mudam, os anjos mudam, eles mudam de criaturas boas, criadas para adorar a Deus, para se tornarem em anjos caídos, maléficos, que hoje atuam no mundo, causando toda a maldade, com a permissão de Deus. Mas eles mudam, mas Cristo não, porque Ele é imutável. Deus não muda. Ele é o que é. Nós mudamos com o tempo, nós mudamos para melhor ou para pior. Cristo não pode mudar, não é, pra mim é um elogio tu chegar e falar pra mim: ai amor, como tu tá cada vez mais bonita, né? É um elogio, mas eu não posso falar isso pra Jesus: ai, Jesus tá cada vez mais lindo. Não, isso é blasfemo. Deus é cada vez mais glorioso, é blasfemo, porque Ele é o que é desde a eternidade até a eternidade. Eles sempre vão ser o que são, eles não mudam. Então aqui é mais um exemplo que Paulo está dando da superioridade de Cristo. Até os anjos podem mudar. Ou acaso vocês não sabem que os anjos mudaram a posição que eles tinham eterna para se tornar os anjos caídos hoje maléficos? Os anjos mudam, ele está falando aqui. E mudaram para pior. Mas o Filho não muda, porque é Deus. Ele permanecerá imutável, mesmo que o mundo passe. Quantos anos já se passaram? Mais de 6.000 anos. E ele permanece imutável. Os reis vêm e vão. Os poderes vêm e passam. O presidente vem e passa. Né? Eles vão passar, todos vão passar. Todos os poderes, autoridades, os injustos, os justos,
os que praticam a injustiça, os reis tiranos, os reis bons, todos vão passar. Mas ele permanece o Rei dos Reis, ele permanece imutável. E mais uma prova da sua divindade, né? Ele é imutável. Então, agora nós vamos ler aqui o versículo. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Para quem que eles falam? Para quem que Deus falou isso? Isso é uma citação, né, amor? Sim, Salmo 110 e 1, né? Salmo. Tá escrito, não tem. Nunca Deus falou para um anjo: vem aqui, senta aqui do meu lado. Não, os anjos são mensageiros, gente. Os anjos estão a serviço de Deus e de Cristo. Lembra? Eles vieram servir Jesus. Quando Jesus estava no jejum de 40 dias. Eles vieram servir. Eles são ministros. Eles vinham dar recados. Veio dar recado para Daniel. Um anjo ajuda o outro. Lembra quando Gabriel falou para Daniel: ei, desde o primeiro dia que tu orou eu vim, mas aí o príncipe da Pérsia me interrompeu. O príncipe da Pérsia, Satanás, atacou ele no caminho. Outro anjo, um anjo bem contra o mal. Aí eu pedi para Miguel vir me ajudar. Aí Miguel veio me ajudar. Outro anjo, um anjo ajuda o outro. Mas Cristo não precisa da ajuda de ninguém. Cristo não precisa da ajuda de ninguém, porque Ele é o que Ele é. Ele é Deus. Ele não precisa de nada, ele não precisa. E toda vez que alguém faz alguma coisa, é a misericórdia dele dando pra gente um donzinho pra gente servir ele. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Ai, meu Deus, é muito legal, gente, é muito legal. E quando a gente tem esse entendimento de quem é Cristo, sabe? E vê aqui a sabedoria de Paulo ilustrando para esses hebreus que estavam querendo cair na apostasia, abandonar o Senhor da glória deles, para voltar a esses credos misticiosos, porque era muito místico, e até hoje, né? Tem muita gente, o anjo da guarda, hoje aumentou, né? e anjo, e tem religiões de anjos, e os anjos são importantes. E esse último versículo aqui, que eu até já vou ler para a gente entrar nesses argumentos também, ó. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são importantes, o problema é que é aquilo, amor. O ser humano nasceu morto em delitos e pecados, inclinados ao mal, inclinados à idolatria. Fomos criados para adorar a Deus, nascemos com a essência de crer em Deus, de crer em algo. Como nascemos todos mortos em delitos e pecados, nos inclinamos para o mal, para adorar, não queremos o Deus, queremos distância do Deus verdadeiro, somos inimigos dele, mas como nascemos para adorar alguma coisa, então vamos criar deuses, vamos adorar outras coisas. Então aqui entra também essa adoração de anjos, né? Faz parte da nossa inclinação pecaminosa adorar alguma coisa. Então hoje existe muito misticismo ao redor dos anjos. Existia muito forte naquela época e não dá nem até muito para julgar, porque naquelas épocas do Antigo Testamento eles viram os anjos vinham, apareciam e falavam e tudo, e era muito real. Hoje, houve uma ocasião que Pedro, ele se prostrou diante do anjo. Não foi isso? E o anjo então repreendeu. Não, peraí, rapaz. Sou tão servo. Eu sou teu servo teu. Servo teu. Né? Levanta aí, rapaz. Sou servo de Deus e de Cristo e conservo teu. Tô aqui para te ajudar. Eu fui enviado para te ajudar. E você vai se prostrar? Não, fica de pé, rapaz. O próprio anjo ficou constrangido com isso. Mas o que é importante você entender dos anjos? Os anjos existem, sim, está provado isso, está claro. Mas que o diga. Os anjos são espíritos ministradores que ministram diante de Deus. E eles são enviados para servir os salvos. Quantos livramentos! Quantos livramentos já não tivemos por meio de anjos? Não esse misticismo, essa idolatria de que vê anjo aqui, vê anjo ali, escuta anjo aqui, viu uma luz, é um anjo. Não, nada disso.
Tudo isso é antibíblico. Ah, porque eu vi um anjo. Tu viu um caído, pode ser. Um caído pode ser. Você viu o diabo. Mas anjo não. Anjo não. Agora, hoje não existe mais esse tipo de experiência como a de Pedro, como ele teve, que viu Jesus glorificado, que viu o anjo, e como no Antigo Testamento. Hoje não. Cristo, a última revelação. Agora é Cristo, é as Escrituras, é o que está escrito. Deus nos falou por meio do Filho. Os anjos continuam trabalhando a nosso favor com toda certeza. Com toda certeza eles estão trabalhando a nosso favor, mas não da maneira que falam por aí, o anjo da guarda, não sei o que, não sei o que. Mas importante, falar de angelologia é bem legal, mas também é bem complicado. É porque assim, os não anjos, é o assunto aqui. Eles servem aos cristãos em geral. Como a Aline falou, você não tem um anjo da guarda, nós não temos um anjo da guarda, não. Os anjos estão diante de Deus, ministrando diante de Deus, e cumprindo o propósito de Deus. Eles estão atentos a Deus. Deus dá ordem aos anjos. A nosso respeito. Para que nos guardem, para que façam alguma coisa, para que nos ajudem, mas nós não temos um anjo da guarda, ou então aqueles que oram aos anjos, né? Pedem aos anjos. Isso é totalmente errado, é uma coisa, não é só errado, isso é uma heresia, isso é uma mentira, isso não existe. Ou a troca de anjo, lembra? Aqueles propósitos doentes, vamos trocar de anjo, porque esse anjo está muito fraco. Usam lá o texto de Daniel, porque o Gabriel não resistiu lá, o príncipe da Pérsia apareceu, aí teve que chamar outro, então vamos trocar de anjo. Uma blasfêmia em cima de outra blasfêmia, que olha, a pessoa que não conhece as escrituras, cegos guiando os outros cegos, e aí começa a idolatria. Os anjos são nossos servos, são nossos ministros, estão a nosso serviço. Se for preciso, Deus vai mandar eles cuidar da gente, vai. E eu posso falar isso por experiência própria. Não vi anjo, nunca vi, mas tenho experiência. Quem me conhece já sabe que eu já falei isso pessoalmente. Então, isso aqui é real, é mais real, é tão real quanto o que eu tô falando para vocês, mas não importa a experiência. Lembra o que Pedro falou? Ei, eu acabei de descer do monte e eu vi Cristo glorificado, vi Moisés e vi Elias, mas eu prestei atenção no que Deus falou para mim. Esse é o meu filho amado, a ele eu vi. E pronto, é a palavra profética, é Cristo que eu tenho que ouvir. E é Cristo que vocês têm que ouvir. Então não é experiência com anjo, não é experiência com nada disso é mais importante do que Cristo e esse crucificado. Ele é superior. Não foi um anjo que veio descer para morrer na cruz no nosso lugar. Eles nem poderiam. Uma criatura não poderia morrer por outra criatura. Só Deus poderia morrer por uma criatura. Só Deus. Só Deus poderia morrer pelas criaturas dele. Só Deus poderia vir suprir a necessidade do próprio Deus. Por mais santo que os anjos sejam, por mais santo que seja Miguel e Gabriel, Miguel o mais forte, por mais poderoso que eles sejam, um poder que Deus dá para eles, nenhum deles poderia ter vindo morrer no nosso lugar. Eles não são mediadores. Eles são auxiliadores no plano de Deus. Eles estão ali para auxiliar, para ajudar, para receber as ordens de Deus. Deus dá ordem para socorrer o cristão, para ajudar o cristão. É Deus quem dá essa ordem, dentro do plano dele, né? Então eles são auxiliadores ali diante de Deus. Bom, e não precisa orar, Deus envia um anjo para me guardar. Não faça isso. Pode ter certeza, se tu é um filho de Deus e tu crê em Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, pode ter certeza que se for preciso ele vai mandar. Pode ter certeza, mas não faça isso. Não queira depender de anjos, da proteção de anjos, porque tu vai estar caindo no mesmo erro aqui, ó. No mesmo erro deles. Vai cair em apostasia, querer depender da proteção de anjos. Não é da proteção de anjos que a gente depende. A gente depende da proteção de Cristo, do sangue de Cristo, de nos escondermos na cruz de Cristo, aos pés dele, não de anjo. E é isso que o autor de Hebreus está fazendo questão de falar aqui. Quem é que está sentado ao lado da majestade, intercedendo por nós, que tem um nome acima de todo e qualquer anjo e é superior a tudo e a todos?
Então não temos que depender de anjo, de proteção de anjo, depender de lei, de regras, de rituais, de liderança, de participar de uma instituição, de uma seita. Não temos que depender de nada disso. É Cristo e nada mais. E Ele é o suficiente. Devemos confiar nessa superioridade de Cristo. Como toda a epístola aos Hebreus está falando, como o apóstolo está aqui falando. E confiar, sobretudo, na sua autoridade, no seu poder. Que Ele está acima de tudo. Ele é suficiente. E não precisamos de mais nada, de revelações, de falsas promessas vazias, de experiência espiritual, nada disso. Tudo isso é descartado aqui. A revelação é o Evangelho, é a palavra de Cristo. É o próprio Cristo, Ele é a revelação. Bom, nós vamos parando por aqui então, já chegamos ao final desse episódio do livro de Hebreus, e na semana que vem nós damos continuidade. Mas eu já quero pedir que você curta, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Estou até pensando em pedir para a Aline pedir isso, né? Porque ela sorri mais. Já me disseram que eu preciso sorrir mais. Eu tenho uma cara de mal. Mas eu sou um amor de pessoa, não é mesmo? É verdade. Mas eu quero pedir que você faça isso, porque fazendo isso você vai nos ajudar muito. Isso é muito importante para o canal, por causa do algoritmo que vai entender que o vídeo é relevante e vai espalhar para mais pessoas. Então, vamos continuar proclamando o Evangelho. Nos ajude a fazer isso. Sempre é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, participando desse estudo. Nós agradecemos por você estar aqui conosco até agora. E um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente.